Olá, meu amigo, minha amiga. Eu tenho comentado aqui com vocês um fato da maior gravidade que passa meio despercebido por muitas pessoas e está, de um certo modo, até sendo naturalizada. E é uma coisa muito grave. Quando eu digo, por exemplo, que o senhor Flávio Bolsonaro foi apontado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro como um ladrão, alguém que tirou dinheiro público para colocar no bolso, que organizou uma quadrilha, é membro ou chefe de um Morcrim. Isso aí, gente, não é uma acusação leviana, não é uma suposição, não é uma calúnia, injúria ou difamação. Não, são fatos. Se eu tivesse frente a frente com o senhor Flávio Bolsonaro, eu diria para ele, senhor Flávio, o senhor foi denunciado pelo Ministério Público como sendo um ladrão. E o senhor não provou que não é um ladrão. O senhor conseguiu, por vários artifícios, bloquear a ação que iria possibilitar ao senhor, inclusive, o direito de defesa, a ampla defesa e o contraditório, para o senhor mostrar que tudo isso foi invenção. 1.512 depósitos que foram para sua conta em dinheiro vivo não existiram, que o senhor não lavou dinheiro na sua loja de chocolate, que o senhor trabalhou de uma forma absolutamente lícita, que a compra do seu imóvel lá em Brasília não tem nada a ver com esse roubo de dinheiro. Agora tem mais coisas que estão vindo à tona. O cerco contra o senador, né, que ainda é senador, Flávio Bolsonaro, está apenas começando a se formar com todos os bloqueios. Mas mesmo o senhor André Mendonça, que é amigo da família, ele não vai poder segurar essa onda, não. Porque o dinheiro roubado, ele tem rastros, e ele foi parado nos Estados Unidos. Tem muita coisa acontecendo, eu vou compartilhar aqui com vocês, e é fundamental, né? Nós nunca perdermos de vista esse fato, que o senhor Flávio Bolsonaro foi apontado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro como sendo chefe de um Morcrim e sendo um ladrão, e ele não conseguiu mostrar nada em sentido contrário até hoje, né? Antes de entrar nos papos, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende para a gente chegar a mais pessoas como você, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Lembrando que do primeiro comentário aqui na seção de comentários do nosso portal, tem ali o link para você participar também do nosso clube de membros, para você acompanhar o nosso canal de cortes. E duas informações muito importantes. O primeiro é um abaixo-assinado para você que quer ajudar que as bancadas no Congresso Nacional sejam mais progressistas, que tenhamos mais pessoas ali, como nós aqui, que estamos todos os dias no nosso portal combatendo essa gente, né? E também tem ali, se você puder fazer algum tipo de contribuição, é muito importante porque, para além da contribuição, você estará conectado aqui com esse que vos fala durante essa caminhada toda, tá bom? Então você aqui é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, vamos aqui aos assuntos, né? Em primeiro lugar, em relação a isso que eu afirmo em relação ao senhor Flávio Bolsonaro, não sou eu que afirmo. Então, se você acha que eu estou exagerando, vamos resgatar aqui, né? Isso precisava ser sempre ressaltado, né? Vamos lá. O Ministério Público do Rio informou ontem à noite que denunciou à Justiça o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, o ex-assessor Fabrício Queiroz e mais 15 investigados por organização criminosa, peculato. Organização criminosa, peculato. Gente, sabe o que é peculato? É o roubo, é o assalto de dinheiro público. É isso. É a subtração de dinheiro público. Então, é disso que ele está sendo acusado. E alguém que pratica um assalto, alguém que desvia dinheiro, toma dinheiro do outro, o que é? Senão um ladrão, no português claro. Então, não estou inventando absolutamente nada. Bom, sigamos aqui. Lavagem de dinheiro e apropriação indébita no esquema das rachadinhas, na época em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual. A denúncia foi ajuizada no dia 19 de outubro e encaminhada nesta terça-feira ao desembargador responsável pelo processo no Tribunal de Justiça do Rio. Em setembro, a 33ª Vara Cível do Tribunal concedeu liminar proibindo a Globo de divulgar informações sobre o inquérito. A Globo afirma que a decisão judicial foi um cerceamento à liberdade de informar, uma vez que a investigação era de interesse de toda a sociedade. A defesa de Fabrício Queiroz informou que ainda não teve acesso ao conteúdo da denúncia e que, no decorrer do processo, vai apresentar provas que mostrem a inocência de Queiroz. A defesa de Flávio Bolsonaro disse que a denúncia já era esperada, mas, segundo os advogados, não se sustenta e que todos os pontos dessa denúncia serão rebatidos assim que a defesa for notificada. Não teve rebatimento nenhum. A acusação do Ministério Público não foi rebatida em absolutamente nada, né? Então, no caso do senhor Flávio Bolsonaro, o princípio da presunção de inocência em relação a ele não vale, não. A presunção é de culpa. A presunção aí é de responsabilidade, porque há uma série de conjuntos que apontam nessa direção. Então,
tem escapatória, não. Mais coisas estão vindo aí agora. Polícia Federal quer pedir quebra de sigilo de fundo que financia Dark Horse. Esse troço está andando meio a passos paquidérmicos, né? Mas tem muita gente que está levantando aí que essa história não pode ficar assim, né? Gente, dinheiro roubado. Dinheiro foi colocado nas mãos do senhor Vorcaro, pela quadrilha aqui do Rio de Janeiro do senhor Cláudio Castro, que é a quadrilha também conectada com a quadrilha, ou fazem parte da mesma quadrilha do senhor Flávio Bolsonaro, a Orcrim, segundo disse o Ministério Público. Então, esse dinheiro que foi colocado na caixa, o que acontece? O senhor Vorcaro estava pagando a comissão, que era um filme, um suposto filme, podia ser uma peça de teatro, podia ser uma construção de um templo, poderia ser uma caverna, poderia ser um projeto, poderia ser um satélite, poderia ser qualquer coisa, um livro, qualquer coisa, desde que fosse para lavar o dinheiro roubado, ou a comissão do dinheiro roubado. É isso que está claro, qualquer investigador é capaz de perceber isso. O Lauro Jardim, ele fez alguns comentários sobre o que está acontecendo. Vou colocar aqui para vocês, vamos ver se pega aqui. Tem para ser revelado sobre as relações entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro. A Polícia Federal, como a gente sabe, está investigando os repasses milionários do Vorcaro para supostamente financiar o filme Dark Horse, a cinebiografia do ex-presidente Bolsonaro. E os desdobramentos mais recentes dessas investigações apontam para suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Mas enquanto isso, as novidades vão surgindo. Uma delas é mais o encontro do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, de que ainda não se tinha notícia. Eu publiquei... Gente, só um parênteses aqui, né? É impressionante, não tem nada de honesto na vida desse cidadão, gente. É só orcrim, é só crime, é só tomar dinheiro, é só envolvimento com milícia, com assassino, com gente do crime. Gente, não dá, né? Como é que... Agora, os grandes veículos de comunicação, eles são corresponsáveis, porque eles nunca iluminaram, assim, de uma forma correta, jornalística, a vida do Bolsonaro e do clã Bolsonaro, porque quem sabe das coisas são pessoas como você e eu, que nos interessamos pela vida política. Agora, quem está distraído, sem receber essas informações de uma forma corriqueira, de uma forma contundente, essas pessoas acabaram sendo tragadas aí por esses estelionatários da vida política, e alguns que misturam política com religião, que é pior ainda, né? Mas segue o Lauro Jardim. Publiquei uma nota na minha coluna de domingo no Globo sobre isso, e agora eu vou detalhar esse assunto aqui um pouco mais para vocês. O Flávio Bolsonaro já tinha admitido que, no fim de novembro do ano passado, ele havia se reunido com o Vorcaro na Casa do Banqueiro, em São Paulo. Nesse encontro, aliás, o Vorcaro recebeu o Flávio Bolsonaro em prisão domiciliar, de tornozeleira eletrônica e tudo. Segundo o Flávio, teria sido uma reunião para dar um ponto final nas negociações em torno do financiamento de 134 milhões de reais para o filme Dark Horse. Mas isso quem vai poder garantir, com certeza, é a PF e as suas investigações. Bom, já esse outro encontro que eu revelei ocorreu ainda no primeiro semestre do ano passado. O local foi a mansão que o Vorcaro alugava em Brasília. Não foi um encontro num jantar para muita gente, um encontro social ao lado de outras pessoas. Não, foi um encontro só dos dois. O que reforça o fato de que tinham assuntos só dos dois para tratar. Que assuntos eram esses? Cabe ao senador explicar ou a PF descobrir. Gente, era uma relação estável, né? Enfim, ele vai lá se encontrar para dizer que a relação acabou, mas ele ia também se encontrar para pegar uma graninha, né? É interessante, o Otávio Guedes, da Globo News, tem sido o mais contundente nessa história. Ele fala no português claro, né? Que o Flávio Bolsonaro era um tomador de dinheiro. Tomador de dinheiro, ou melhor dizendo, né? Se Guedinho observar bem, é apenas um receptador do dinheiro, da comissão, do assalto, né? Então essas coisas vão acabar vindo à tona. Aqui tem vários colunistas que estão falando nisso, hoje no Desperta também teve uma avaliação, e o Reinaldo Azevedo também comentou isso aí, por que é que essa coisa está andando com lentidão. Vai para sorteio, quem vai decidir é Edson Fachin. Ah, sim, porque é o seguinte, o Lindbergh entrou com uma representação, e o Lindbergh Farias, né, e há uma discussão agora, se essa história envolvendo o Dark Horse fica na alçada do André Mendonça, se vai para o ministro Alexandre de Moraes, porque já tem investigações em andamento em relação ao irmão bandido, irmão condenado,
ou se o ministro Edson Fachin vai determinar um sorteio dessa história, né? Enfim, seja lá o desdobramento que tiver, olha, a Polícia Federal só está esperando definir isso aí para poder seguir em frente aí com a perseguição ao dinheiro. Que dinheiro foi esse? E até porque, né, gente, eu comentei aqui com vocês, o Flávio Bolsonaro e o Dudu Bananinha jamais apresentarão qualquer tipo de registros ou de balanços ou de documentos que comprovem que o dinheiro foi usado exclusivamente para a realização do filme. Essa gente lava dinheiro, essa gente vai para o Bahrein, essa gente é bandida. Não tem como uma pessoa que teve a vida toda cultivada dentro do banditismo do próprio pai, dessa pessoa se converter num frade franciscano de uma hora para outra, né? Vamos lá, seguir aqui com o Reinaldo. Uma coisa é certa, sem investigação, esse troço não pode ficar, não é? Porque, insisto, um dos eventos que mais, vamos dizer, impactaram a opinião pública dessa história toda foi justamente aquele pedido de recursos feito pelo Flávio Bolsonaro, o Vorcaro. Aquela coisa chorosa e solidária ao mesmo tempo. E até agora isso não foi investigado. Mas então vamos abrir o contato do filme. Não pode, porque é sigiloso. Isso o Eduardo não quer, né? Vamos ver. Será que finalmente vão investigar esse troço? Reinaldo, vão ter que investigar, sim. Nós todos estamos fazendo pressão para isso. Dark Horse, PGR avalia que cabe Mendonça e não Moraes decidir sobre o pedido para investigar repasse de Vorcaro. Bom, enfim, a PGR tem posicionamentos muito vacilantes, né? Mas em relação, inclusive, a esse caso. Mas agora quem vai definir isso vai ser o Edson Fachin, né? Bom, comentei com vocês que está tendo cisâneas internas na campanha do Flávio Rachadinha, porque uma ala quer que ele seja mais radical, uma ala quer esconder que ele é ladrão, segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e outra parte quer que ele vire o frade franciscano, que ele se apresente aí como um carinha bacana. Ingresso a R$180 mil. Quem é um amigo de Flávio Bolsonaro que vai bancá-lo na Copa? Gente, não é que a vigarice não tem limite, né? A cara de pau é total. Então a criatura vai para a Copa, mas aí ele está dizendo que não está indo para a Copa. Está indo lá porque quer lutar contra o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. É muita cara de peroba. Deu também uma palestra na Confederação Nacional da Indústria, mas aí não falando de indústria, que o pai dele destruiu a indústria nacional. O que o pai dele, o que o Paulo Guedes fizeram pela indústria aqui no Brasil? E vai lá só falar de criminalidade. Não, temos que combater o PCC, classificar como terrorista, enfim. Será que tem algum empresário com juízo na cabeça que acredita em alguém que tem esse passado de ladrão, como diz o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? Enfim. Jacques Wagner recorre ao STF e pede anulação de operação da Polícia Federal sobre vínculos com ex-sócio de Vorcaro no Master. Olha só, o Jacques Wagner está muito mal nessa foto, né? Já que está entrando com esse retardo todo pedindo anulação dessa história, deveria partir para cima do ministro André Mendonça com toda a virulência de quem é honesto. Olha só, o que estão fazendo comigo é uma cachorrada, estão fazendo comigo uma palhaçada. Senhor André Mendonça, o senhor está errando o alvo, por quê? O alvo é o Flávio Rachadinha, que recebeu o dinheiro roubado do Master. Enfim. Agora, a falta de contundência também, né? É uma coisa complicada também, né, senhor Jacques Wagner? Então, o senhor está demorando muito para sair da fita aí. O senhor está criando problemas onde não eram para ter problemas, né? Gente, para finalizar, eu quero agradecer vocês aí que estão somando todas as suas energias aqui na nossa caminhada, nessa pré-campanha. Nós somos a 8ª candidatura no Brasil em arrecadação de apoio de pessoa física, só pessoa física pode fazer esse apoio de forma transparente, de forma participativa. Essa ferramenta é muito legal, muito importante. E nós somos a 3ª candidatura ou pré-candidatura em número de apoiadores. Isso que é o mais importante, isso que é o mais legal. Nós não temos a dinheirama de orçamento secreto, não temos padrinhos, não temos igrejas, não temos empresários, mas nós temos uns aos outros aqui no nosso portal, né? Cada ajuda, cada pessoa que se inscreve no abaixo-assinado, cada pessoa que quer participar, cada pessoa que manda uma mensagem, olha, vocês dão uma energia tão grande para essa caminhada que eu acho muito difícil a gente não chegar junto no nosso destino, né? Então quero agradecer você mais uma vez, colocando sempre no primeiro comentário o link para você participar e vamos seguir em frente, olha, porque temos que denunciar os ladrões, né? Temos que enfrentar os ladrões, temos que denunciá-los e temos que evitá-los que eles cheguem
a estrutura de poder aqui no nosso país, né? Um grande abraço, tchau.